Olá, nós estamos aqui dando prosseguimento ao nosso curso de cálculo. Estamos no capítulo 10 e iremos hoje proceder a uma revisão da parte de trigonometria. Esse capítulo, ligado à trigonometria, ele visa preparar o estudante para compreender melhor a trigonometria, porque o capítulo posterior é limites trigonométricos. E lá na frente, mais já na derivada, nas aplicações de derivada e no estudo das funções através das derivadas, vai ser necessário uma compreensão melhor da trigonometria. A trigonometria, na verdade, é um assunto relativamente fácil. Tá? Nós vamos rever alguns conceitos, relativos ao ensino médio, mas talvez com uma visada um pouco diferenciada, porque agora nós conhecemos os conceitos de limite. Então, vamos ver aqui, revisão de trigonometria. Primeira, as informações em trigonometria elas não podem ser todas apostas da mesma forma, no mesmo momento. Elas têm que ser apreciadas pedaço a pedaço. Então, você tem aqui uma circunferência de círculo, e aqui está indicando o sentido do ciclo trigonométrico. Então, se eu marcasse um ponto P aqui, e esse ponto fosse caminhar pelo ciclo, o ângulo iria crescendo nesse sentido. Então, você poderia ter um ângulo aqui, ou seja, o ponto P aqui, se você ligasse uma semi-reta do centro do círculo até o ponto P, formaria um ângulo θ. E esse ponto P vai se deslocando nesse sentido aqui. Aqui você tem, seria o início do ciclo, seria 0 graus ou 0 caminhada, porque se você medir o arco, esse aqui é o arco. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um ponto P aqui, uma coisa é o ângulo, outra coisa é o arco. O arco é medido em radianos, nós vamos ver isso daqui a pouco. O ângulo é medido em graus, minutos, segundos. Então, esse ponto P caminha nesse sentido. Aqui, por exemplo, não chega, deve ser uns 40 graus, mais ou menos. Tá? E isso poderia vir para 90 graus, que seria em π sobre 2. Poderia ser 180 graus em π, 270 graus em 3π sobre 2. O arco todo, nós vamos ver que ele tem 2π radianos. Tá? Então, o ponto zero, o início do ciclo trigonométrico, coincide com 360 graus ou 2π radianos. Tá? E aí nós vamos ver algumas coisas interessantes, que existe um número fenomênico gerado pela análise desse ciclo trigonométrico. Incredibilissimamente, qualquer círculo, ou seja, não interessa o tamanho, um pequenininho, um enorme, um do tamanho do planeta, um do tamanho da Via Láctea, se você dividir o comprimento do círculo, isso aqui, esse é o comprimento do círculo, pelo diâmetro, você dividir o comprimento do círculo pelo diâmetro, incrivelmente dá sempre o mesmo valor, que é aproximadamente 3,14, que foi nomeado lá, já ainda na antiguidade, de π. Tá? Então, se eu pego este comprimento, esse comprimento podia estar em centímetro, metro, quilômetro, não interessa, e dividir pelo diâmetro, também na mesma unidade, dá 3,14. Um negócio estranho, porque uma bolinha é uma coisa, uma circunferência do tamanho da sua cidade é muito diferente. No entanto, acontece esse fenômeno, é uma coisa assim que as pessoas consideraram transcendental, meio irracional. Tanto que o π vai ser um número transcendental ou irracional. Ele não pertence aos racionais, ele não consegue ser escrito da forma π sobre Q. Ele é um número 3,14, papapá. Hoje já calcularam com milhares ou milhões até de casas decimais, mas a gente simboliza ele como π. Então, independente da circunferência, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro da π, e o diâmetro nada mais é que 2 raios. E se eu multiplicar 2R de um lado e 2R do outro, ou como os alunos do ensino médio gostam, jogar o 2R para lá, eu vou ter que
comprimento, que é a primeira fórmula que a gente aprende em trigonometria, é 2πr. Tá? O ângulo θ, aquele que eu marquei aqui, ó, seria o θ aqui. Ó. Opa! Isso aqui é dado em graus e o arco vai ser radianos. Uma coisa interessante é que esse raio, né, apesar da gente saber que no mundo real ele tem várias medidas, aqui no ciclo trigonométrico ele é sempre um, ele sempre vai valer um. O quê? O que você precisar. Por exemplo, vamos supor que você mediu 103,35 metros o raio. Você vai fazer o cálculo como se o raio fosse um, e ao final, quando você calcula alguma coisa em radianos, sei lá, achou 10 radianos, você vai multiplicar esses 10 radianos por esse valor, essa medida real que você encontrou lá, 100 metros, 100,35 centímetros, 1,5 km. E aí você facilita os cálculos e facilita a compreensão do ciclo trigonométrico. Então, o raio sempre vale 1, e este 1, essa uma unidade, é o que você quiser, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 135,3 metros. Não interessa isso, você, depois que você faz os cálculos com ele 1, você, se necessário, você vai, então, fazer a transferência para a unidade de medida que você estava usando. Tá ok? Então, aqui você tem o ângulo θ, aqui você tem o arco θ. Tá? Lembrando sempre que a circunferência tem 2π radianos, 2πr, né? Então, se o r é 1, é 2π. Por isso que está 2π aqui, porque o raio é 1 no ciclo trigonométrico. Tá? Se depois você quer saber a medida específica de um certo círculo, e esse raio que você tratou como 1 for 1,5 km, você multiplica por 1,5 e resolve o seu problema. Tá? Então, aqui, ó, se aqui é 2π, a metade é π. A metade da metade é π sobre 2. Se somar π sobre 2 com π, vai chegar a 3π sobre 2. É só fazer a continha. Tá? O R valendo 1 facilita operações. Em caso fático real, está aquilo que eu já tinha comentado. Né? Então, aqui nós marcamos o nosso primeiro ponto P. Vocês observam que, além dessa circunferência de círculo, o centro da circunferência aqui, nós a pusemos em cima dessa circunferência de círculo o sistema cartesiano ortogonal, que foi inventado bem depois, ainda que esses eixos também existissem lá no ciclo trigonométrico, mas não era o sistema cartesiano. A gente depois vai ver o nome que é dado, os nomes que são dados ao eixo x e ao eixo y, na situação da gente analisar o ciclo trigonométrico. Mas não há nenhum problema também de você pensar isso em x como y. Então, esse ponto P, ele pode ser localizado no plano. Vocês já aprenderam isso lá quando viram par ordenado, produto cartesiano, que o ponto P é representado pelo par ordenado x1, y1, por exemplo, aqui. Mas ele poderia também ser representado. Ele está a uma distância de um raio do centro, ok? E numa angulação θ. Se eu marcasse um outro P aqui, ele estaria à mesma distância e a uma angulação alfa. Se eu marcasse o dobro, ou seja, tivesse um raio o dobro desse, ele estaria a 2 raios e uma angulação θ. Então, esse primeiro sistema, do x1 e y1, é chamado sistema cartesiano. E o segundo sistema são coordenadas polares, que o ponto P se localiza na posição rθ, a distância do centro e o ângulo que ele forma com o centro. Então, o sistema de coordenadas polares, em alguns cursos de cálculo, são estudados. Né? Você vai fazer derivadas, integrais, tudo na parte de coordenadas polares. Aqui tem uma observação: evite representar o ponto P nos 45 graus. Por que nos 45 graus, que é mais ou menos no meio do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Acontecem coincidências, tipo o seno ser igual ao cosseno, a secante ser igual a cossecante, a tangente ser igual a cotangente. E isso, se você começa a fazer um estudo por 45 graus, ou algum múltiplo dele, né? Aqui também tem algumas semelhanças, você pode ser induzido a equívocos. Então, prefira aí alguma coisa em torno de 30, 35 graus, 80, 90 graus, se for o caso. Mas não precisa marcar isso com precisão, não. É só para fazer um estudo do ciclo.
Então, olha só, a posição x1 do ciclo acima, posição x1 do ciclo acima, é denominada de cosseno de θ. Então, essa posição aqui, ó, quando eu venho daqui a aqui, essa distância, quando eu marco um ponto π e na projeção eu acho x1, essa posição x1 é chamada de cosseno. Há uma confusão eventual por parte de alguns professores que vão dizer que cosseno é a distância, mas na verdade é o nome da posição. Porque o cosseno, por exemplo, seria positivo aqui, e o cosseno, se fosse distância, seria negativo aqui. Só que não há distância negativa. Aqui está comentado que você não anda menos 100 metros. Você anda 100 metros, seja na orientação positiva, seja na orientação negativa. Se eu avançar e for para frente, o meu sistema de orientação para frente é positivo, eu estou na posição 100, andei 100 metros. Se eu volto à origem, ando para trás e tenho um sistema orientado que era para frente, eu também vou andar 100 metros positivos, só que a minha posição seria menos 100, porque eu estou num sistema orientado. Então, para não ter dificuldade, a gente vai tratar isso com muita tranquilidade, mas não existe distância negativa. Nós vimos isso no início de limites, né? Tanto que nós usávamos o módulo lá, né? Não interessa para que lado eu estou errando, para cima ou para baixo, é sempre positivo, para todo epsilon maior que zero. E aí eu também lá no x menos a eu botava em módulo, porque eu tenho que positivar as distâncias, tá? Então vamos ver, aqui já está tudo visto. Então aqui eu marquei, por exemplo, né? Um ponto P1 e também marquei um ponto P2. No ponto P2, naturalmente, que como é que a gente chama? A semi-reta seria para lá, para baixo, né? Porque aí o ponto P estaria aqui embaixo. É só para ver a diferença. Aqui o ângulo para o P1 é θ. Tá vendo? Esse ângulo marcado em vermelhinho. Se eu for lá para o terceiro quadrante, ó, dá essa voltinha toda aqui, ó. Tá? E, por enquanto, estou preocupado com o primeiro quadrante. Aqui eu tenho a medida cosseno, a medida que eu falo, a posição cosseno, ainda que a gente faça essa chavinha aqui, etc. E aqui eu tenho a posição seno, que era equivalente ao meu y1. Tá? Então, aqui ó, é o seno, e aqui é o cosseno. Esse eixo do x também é chamado de eixo dos cossenos. E o eixo y também é chamado de eixo dos senos. O seno sempre no eixo y, o cosseno sempre no eixo x. Quando desenhamos triângulos retângulos em sistemas orientados, como é o caso do ciclo trigonométrico, associado ao sistema cartesiano ortogonal, nosso entendimento será de posição. Já falei isso. Seno e cosseno é o nome da posição. Porque se a gente está pegando lado de triângulo, mesmo que a gente não esteja no sistema orientado, os lados são sempre positivos. Você nunca, lá na geometria euclidiana, bem básica, você nunca viu um lado de menos 10 centímetros, né? Pelo amor de Deus. E a gente aprendeu a calcular no colégio que seno era cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno de θ, naturalmente, cateto adjacente sobre hipotenusa. Como a hipotenusa sempre será o raio, olha aqui, ó, esse triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é o raio. Tá? Então, como o raio é 1, o seno de θ ele vai estar relacionado ao cateto oposto. O cateto oposto, seno de θ. Mas o senhor marcou aqui, não tem problema. Em termos posicionais, eu quero a posição. Ainda que eu esteja enxergando isso aqui, ó, eu sei que isso aqui está uma distância que era y1, mas a gente está chamando de seno de θ, né? Uma distância, não, desculpa, uma posição. Como é para cima, tanto faz falar seno de θ, mas se fosse para baixo, a distância seria o módulo de seno de θ. Tá? Porque seno de θ para baixo, se fosse aqui, ó, por exemplo, ó, o cateto oposto, né? Que aí você teria isso aqui como seno, para o caso do P2, tá? Então, se você vai usar, por exemplo, o seno como distância, lembrando que tem que ser em módulo, porque ele tem que ser positivo, tá? A posição seno é negativa, mas se você fosse se preocupar com a questão da distância, coisa que aqui a gente não está tratando, que é a posição, aí teria que ser em módulo, porque não tem distância negativa, tá? Como a hipotenusa sempre será o raio igual a 1, então o sinal de seno e cosseno dependerão do quadrante que o ponto se encontra. Então, por exemplo, aqui, ó,
o ponto P1 tem um seno positivo. E aqui, no ponto P2, que é daqui a aqui, o seno, que é a posição, ele é negativo, tá? Porque a hipotenusa sempre é 1, não interessa para que distância. Tá? O raio é sempre positivo. Quando aplicamos Pitágoras a seno e cossenos, temos a identidade trigonométrica fundamental. Então, eu sei lá do Pitágoras, né, que hipotenusa ao quadrado, no caso a hipotenusa aqui é 1, então dá 1 mesmo, vai ser igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Então, vai dar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Que é isso aqui, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno de quadrado de θ igual a 1. E o nome disso aqui é identidade trigonométrica fundamental. E daqui a pouco nós vamos ver que dessa segunda fórmula obtida aqui na revisão de trigonometria, a gente vai conseguir tirar mais duas fórmulas importantes, tá? Mas deixa um pouquinho mais para frente. Então, olha aqui, ó, seno de θ é positivo e cosseno de θ é positivo para o ponto P1, tá? No primeiro quadrante. Tá? Já o seno de beta e o cosseno de beta, olha aqui, ó, o seno de beta estaria aqui, o cosseno de beta, e beta seria esse ângulo todo, seriam negativos, porque essa posição do cosseno está à esquerda do sistema orientado e a posição do seno está no sentido contrário da orientação de y. Tá? Então, essa questão aqui de você analisar os sinais nos quadrantes, ela é importantíssima. Ao final, terá um exercício para você identificar seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante nos 4 quadrantes. E o aluno deve observar essas questões. Tá? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar pesado, a gente interrompe aqui e dá continuidade, tá bom? Então, até já.